Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Senhor pela oportunidade de poder ser ministrado no Espírito e ter o discernimento do Espírito para que a palavra seja revelada. Porque, como diz a palavra do Senhor, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, temos que estar atento à revelação da letra. E que essa mensagem encontre morada, seja edificante. E que ela seja um divisor de águas na vida de todos aqueles que já foram renovados. Amém? Em nome de Yeshua, que o Senhor seja glorificado sempre. Pessoal, hoje eu quero falar a respeito de um assunto que faz toda a diferença quando entendemos que é a questão da morte. Mas, como o intuito do canal é sempre levar a mensagem para o lado espiritual, vou abordar assuntos a respeito daqueles que dormem e dos que morrem, a diferença de dormir, a diferença de morrer, porque a palavra, o Evangelho, ela tem uma linguagem muito direta para o entendimento espiritual. E esse é um assunto que deve ser do interesse de todos. Porque, exceto aqueles que precederão, ou seja, vindo o Salvador Yeshua, estarão vivos, não passaram para a morte, não passaram pela morte, como dizem em 1 Tessalonicenses capítulo 5, esses serão retirados de um modo diferente para encontrar com o Senhor. Amém? E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 23 diz: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Louvado seja o Senhor, porque aqui vem uma palavra confortante. Versos 24, aquele que o chama é fiel e fará isso. Vocês ficam ouvindo aí algumas vozes de fundo, porque a rua aqui é bastante movimentada. E fico aproveitando a claridade do dia ainda, fazer o vídeo. E quando o Espírito me dá uma palavra, é maravilhoso, não tem porquê se preocupar com essas coisinhas, né? Mas vocês se atentem à palavra, à mensagem do Pai. Bem, aquele que o chama é fiel e fará isso. Então não depende somente de nós. Porque a questão de sermos santificados inteiramente e preservados irrepreensíveis. Só podemos ser preservados, santificados com conhecimento da palavra. Infelizmente, existe uma relutância de muitas pessoas e por isso não são libertos. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o Evangelho, que revela o poder de Deus. As pessoas ainda por estarem em conceitos religiosos, doutrinários, se apegam a questões de filosofia, já tem vídeo aí que eu falo a respeito disso, as filosofias. Então, essas pessoas se classificam aquelas que, quando leem Moisés, é colocado uma venda. Ou seja, quando não se compreende, não tem o discernimento do Espírito, que diz aqui, ó, vou ler, 1 Coríntios, capítulo 2,
a partir do versos 14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E nós, louvado seja o Senhor, temos a mente de Yeshua, por quê? Porque aquele que o chama é fiel e nos edifica, nos santifica, nos capacita, nos preserva, desde que, com as minhas palavras e entendimento, estejamos com a mente dele. Estejamos capacitados através do conhecimento da palavra dele, que é que liberta. Conhecendo a verdade, ela nos liberta. E nada pode contra a verdade a não ser... nada pode com a verdade a não ser a própria verdade. Ou seja, quando temos a compreensão da grandiosidade que é discernir, tendo a mente de Yeshua, o Yeshua, o Cristo ressuscitado que deu palavras de vida, que é o alimento que deveria ter sido recebido desde o Éden, ao invés do conhecimento do bem e do mal e deixar as pessoas meio que embriagadas. Quando temos esse discernimento, conhecimento desse evangelho, dado ao ministério do apóstolo Paulo e os demais após ele, com o discernimento, então a verdade está a nosso favor, porque a verdade é a palavra do Senhor. Não se trata de opiniões, não se trata de ponto de vista, porque as opiniões e o ponto de vista nosso, pós-renovado, muda. É tudo voltado segundo ao que diz o Evangelho, que é o poder de Deus. E por que eu estou falando tudo isso? Para que compreenda a questão da morte. E agora, eu vou aqui para... deixa eu ver aqui, peraí. Vou ler aqui Mateus. Depois eu vou para João. Vou ler Mateus primeiro. Mateus 9. Mateus 9, 23. Aqui, ó. Mateus 9, 23. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. E veja a linguagem, a escrita bíblica. Ela nos aponta para um lado espiritual. Aqui está duas questões, a questão do dormir e a questão da morte. Porque o cenário ali era um cenário de morte. As pessoas estavam preparadas para o velório da menina, porque eles estavam certos que ela tinha morrido. Mas quando chega o autor da vida, o filho enviado e cumpridor da obra do Todo-Poderoso, onde ele habita, a morte não pode prevalecer, gente. Louvado seja o Senhor. E aí, essa é uma revelação que o Senhor me deu agora. Se você ler, e eu vou ler aqui algumas passagens, já que me veio essa revelação, a gente pode até mudar o contexto, porque o que vale é a revelação do Espírito. Você não vai ver nenhum relato na palavra onde o Senhor, no caminho do Senhor, ele se cruzou com morte e a morte prevaleceu.
Essa é uma revelação poderosa. Louvado seja Ele. E por que a morte não pode prevalecer? Porque ali está o autor da vida. Está a cura, como dizem Salmos, que foi enviado, clamaram e o Senhor o enviou a cura. Ele não poderia contradizer a palavra. Onde Yeshua andou, onde as pessoas tiveram a felicidade de encontrá-lo, houve mudança, houve transformação, houve renovo, exceto aqueles que estavam dormindo, mesmo acordados. Tá aí a diferença entre dormir e morrer, a morte literalmente. E eu vou ler aqui, como eu falei para vocês, eu ia ler João, né? Mas eu vim para Mateus antes, porque louvado seja o Senhor. Quando temos a mente de Yeshua, somos guiados por Ele. Louvado seja Ele, que nos dá ânimo, desejo de meditar na palavra dEle, de ouvir a voz do Espírito. João 11 vai falar, e eu já coloquei vídeo, explorando uma outra questão, a questão da confiança e também do amadurecimento, do crescimento de Marta e Maria. Mas hoje o assunto aqui é a questão da morte. Então, João 11 vai falar a respeito de Lázaro. E se você ler desde o 1, é grande, eu conheço a história, mas eu aconselho sempre, leiam, peguem o hábito de verificar, façam como os bereanos. É no exercício da leitura que somos ministrados no Espírito, amém? Então, aqui em João 11, vai falar desse acontecimento. E quem está ali precisando que o autor da vida impedisse que ele descesse ao túmulo, era o amigo dele. Lázaro é colocado como amigo de Yeshua. Mas aí você lendo, você vai ver que está ali uma questão perguntando para ele, porque ele está um pouco distante, né? Onde Lázaro morava. E por que ele não ia? Mas ele esperou 4 dias propositalmente. E essa parte eu vou ter que ler, porque é o assunto crucial. Ó, a partir do versos 9. Eu vou ler o 8. Eles disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Está falando? Porque aqui antes ele está colocando essa questão que ele precisaria ir, né, até Lázaro. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça? Pois vê a luz deste mundo, quando ainda de noite tropeça, pois nele não há luz. Aqui ele está colocando a questão do dormir, as pessoas que estão dormindo. Então ele associa a noite com uma escuridão. E o dia, a luz. A condição de quem está na luz é quem está com ele, quem está firmado nele, quem está crendo na palavra de vida, no que foi dito desde Gênesis, porque trata-se de um zelo do Todo-Poderoso. E como eu disse no vídeo anterior, e todos os vídeos do canal é um segmento, desde o 1 até o último, e esse, e todos que o Senhor me der, pela graça dele, é pelo discernimento do Espírito. Estamos num tempo em graça, essa porta ainda está aberta, fazendo convite, o Espírito convida, o Espírito intercede, geme com gemidos inexprimíveis, para nos colocar numa condição de que estamos andando na luz. Enquanto é dia, temos essa oportunidade. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Versos 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, viu? Nosso amigo Lázaro adormeceu. Aqui começa, gente, uma
como é que eu posso colocar assim, porque para mim é tão grandioso, é como aquela orquestra perfeita, que ela só vai deixando você mais e mais envolvido com o som da canção, é a palavra de Yeshua. Então eu coloco assim, aqui é um processo, né? Quando a gente tem a mente dele, nosso amigo Lázaro adormeceu, aqui ele dá a notícia. E por que ele dá a notícia? Porque o pai é com ele e ele sabia o que estava acontecendo, né? Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Ou seja, eu vou colocar sempre esses pontos pelo entendimento espiritual. Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Por quê? É o mesmo que dizer assim: se essa pessoa está em vida dormindo, está com um espírito de atordoamento, está cega espiritual, está na sua própria justificação, está sobre doutrinação disso ou daquilo, uma hora essa pessoa vai melhorar. Uma hora essa pessoa, o Senhor vai dar meios, que é o que eu li lá em Tessalonicenses, completar, né? Concluir. O Senhor vai concluir a obra na vida dessa pessoa, a pessoa vai ser liberta. Essa pessoa vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono, porque aqui eles estavam sendo ali ministrados pelo verbo da vida. E embora eles não se tornaram pessoas espirituais com a mente de Yeshua, mas eles já estavam sendo discipulados. O sono aqui não representa simplesmente um sono de alguém que está dormindo à noite, como está falando o texto aqui. Mas o entendimento que o Espírito nos traz é que esse sono, ele é espiritual. Uma hora vai acordar, só que Yeshua não está falando de sono, de dormir. Ele está falando de morte. Por quê? Porque ele permitiu que isso acontecesse. Ele chegando antes, e aí vocês vê os outros vídeos, o qual fala a respeito de Marta. Senhor, se tu tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Não teria mesmo. Porque a morte não pode prevalecer no caminho de Yeshua, mesmo sendo a morte de outros. Tem relatos na palavra que ele fala, eu li, da menina que estava dormindo, mas ele despertou. Tem palavras também que fala do único filho da viúva, ele, mostrando a misericórdia, ele ressuscitou. Então, a palavra do Senhor, ela vem nos trazer um único entendimento. E aqui, vou ler novamente, Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente. Olha só, não parece ser algo assim, né, meio que frio? Não. Simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E, para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Oh, louvado seja o Senhor. Gente, é maravilhoso. Aqui ele está confirmando. Estou contente para o bem de vocês. Porque aqui o Senhor vai dar a eles e aquela multidão que ele encontraria lá, inclusive Marta e Maria, que estava no processo crescente de fé e confiança, um milagre, né? A gente coloca como um milagre. Mas o prodígio ali seria muito grande. Alguém que já estava há 4 dias, como diz, cheira mal há 4 dias. Mas o Senhor dá ordem para que retire a pedra e dá ordem para que desate ali os nós. Toda a palavra dele é espiritual. A morte não pode prender alguém, mesmo que, porque Yeshua ressuscitou,
e ele venceu a morte. Mas Yeshua no caminho, a morte não pode prevalecer. Louvado seja o Senhor. E aqui está a questão também da vida eterna. Depois eu vou ler mais para frente. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Vocês entenderam essa parte, né? Ele está contente porque se ele estivesse lá, isso teria sido impedido. A enfermidade de Lázaro teria sido curada. Ele não teria descido ao túmulo. Mas o Senhor ficou esses dias propositalmente para o bem deles. E por quê para o bem deles? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Gente, como que uma pessoa não se atente a uma palavra dessa? Porque se não for do modo espiritual, não tem como entender não. Essa palavra que ela fica morta. O Tomé fala assim, por quê? Fala, para que morramos com ele, porque é no sentido espiritual. Tem um momento na vida daqueles que seguem a Cristo, daqueles que são servos de Cristo, estão passando por um processo para se tornar amigos dele, próximos, íntimos, de uma fé que precisa ser amadurecida. E um relato desse de alguém que morre e é ressuscitado, principalmente Tomé, que precisava ver para crer, então ali conciliaria, selaria e destruiria qualquer tipo de descrença, de incredulidade. E foi esse o objetivo aqui do Salvador Yeshua. E essa morte de Lázaro foi para a glória de Deus, foi para ser manifestado a glória do Senhor. Agora eu vou voltar aqui para Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, que diz: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Por quê? Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E o espírito, ele foi emprestado a nós pelo Senhor. Espera aí. Vou voltar aqui para Mateus. Ele foi emprestado. Mateus 8. É muita mensagem, tem muita mensagem. Mateus 8, versos 21 e 22. Ó. Vou ler a partir do 20. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Deixem que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Eu não entendia essa mensagem há um tempo atrás. Mas quando a gente tem a mente de Yeshua e compreende, vemos que tem o sentido espiritual em tudo. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Aqui o Senhor não está passando para que a gente tenha um entendimento de desapego, de frieza, de desconsideração. Não, não é isso. É um sentido espiritual. A morte, ela tem dois sentidos.
quem morre no Senhor crendo que Ele é a vida e que Ele nos garante e cumprirá a vida eterna em todo aquele que crê, não lamenta de um modo profundo a perda, mas antes, é claro, se regozija desde que esse alguém está no mesmo propósito. Mas, se não, se é alguém que dormiu na rebeldia, tem sim motivos para lamentar. Mas a vida aqui, a nós emprestada, a esse corpo, com uma alma e um espírito emprestado, é temporário. E o que devemos nos atentar é termos esse alimento de vida, para que, acontecendo um momento desse, ao invés de viver num profundo lamento, seguir o verbo da vida. Estar firme e seguro de que segui-lo, no caso ali, esse discípulo coloca assim, mas estou colocando a questão no geral. Seguir o Senhor da glória é confiar de que Ele é a vida, é a razão, não só para a nossa vida, mas para o que virá após essa vida. Então, como que eu posso perder a oportunidade de estar focado nele, mas voltar-se para um lamento? E aqui eu estou colocando não uma questão literal, uma morte propriamente, um velório propriamente, mas é uma morte que está aí, numa condição de mortos-vivos. As pessoas não entendem a palavra espiritualmente. Então, se eu tenho esse apego a um sentimento profundo de solidariedade, mas que está alinhado a pessoas que dormem, eu estou me igualando, como disse aqui, eu vou ler de novo. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. É como se tivéssemos no mesmo intuito de vida, né? Vou colocar assim, mortos que estão mortos e você que está junto, sepultando, tá tudo na mesma panela, vou colocar assim, né? Tá tudo no mesmo caminho, na mesma direção. E o Senhor, se não fosse esse entendimento, eu não acredito que Ele colocaria a palavra desse jeito, porque o Senhor é compaixão, é vida, é amor, é misericórdia. E certamente essa pessoa que estava lá no caminho dele, quer dizer, que tinha morrido aqui segundo a fala do discípulo, não estava no mesmo caminho. Porque se tivesse, seria ressuscitado também, não é? Assim como os demais, assim como Lázaro foi ressuscitado. Então eu entendo essa mensagem espiritualmente, não de um modo literal. Não sejamos aqueles que vivem no lamento, numa cegueira, dormindo junto com os que dormem, fazendo parte de um lamento daqueles que estão mortos espirituais. Porque a morte aqui me remete a esse sentido, de um enterro de alguém que está morto espiritual. Então, deixe que os mortos enterrem seus mortos, ou seja, deixe esse tipo de coisa de lado. Queira o caminho da vida, do despertar, que leva à vida eterna. Por quê? Eu leio Daniel 12, mas eu vou ler Tessalonicenses. Porque aqui, ó, verso 16, capítulo 5, verso 16, novamente. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem morreu na esperança de vida eterna, como diz lá em Daniel 12, vão ser ressuscitados primeiro. Vão vir com Ele na glória.
E aqueles que estavam atentos, na expectativa da vinda do Filho sempre, como virgens prudentes, não dormindo, não sonolenta, que acaba dormindo ali junto com as outras, para vocês verem o número de palavras que poderiam ser colocadas aqui. Mas louvado seja o Senhor que a palavra está viva, né? E ela vem aqui para ser reunida a outras. Então o Senhor não quer que estejamos dormindo e nem que morramos nessa condição de atordoamento, de sonolência, de cansaço, sem desejo de ser liberto pela palavra do Senhor, andando em todo vento de doutrina, mas sem um renovo, sem um testemunho de vida de alguém que tem a mente do Salvador Yeshua, que é orientado e foi despertado pela glória do Pai, né? Gente, me parece que não vai dar tempo. Eu escolhi tantas palavras maravilhosas, mas qualquer coisa eu faço outro vídeo. Eu vou ler Eclesiastes 12, versos 6 e 7, que diz: Sim, lembra-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despadece junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, o Espírito do Senhor foi dado pelo Senhor. E tudo isso daqui, essa representação, antes que se rompa o cordão de prata, quebre a taça de ouro, despadece o cântaro da fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, menos o pó volte à terra, porque aqui está referindo ao corpo. Mas o restante está se referindo ao Espírito. Cordão, o Espírito está ligado, pertence ao Senhor, foi emprestado por Ele. Então, se ao invés de estarmos atentos com as lamparinas acesas, ao invés de querer sepultar, no caso lá queria sepultar o pai, mas está seguindo o verbo da vida, a luz, o caminho, a verdade, estaremos, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, apagando o espírito, porque não se está dando crédito à palavra que vem para nos dar revelação, para nos manter no caminho de vida e podermos testemunhar o Senhor em tudo. Sempre com a expectativa do retorno do Salvador, que se comprometeu, que deu aí promessas maravilhosas de que Ele retornará e resgatará todos e viverá com Ele. Tudo será diferente para sempre. Então precisamos estar atento a isso. Gostaria de colocar outras palavras, mas acredito que não vai dar. O que não falta aqui são mensagens maravilhosas.